Olá, bom dia a todos, bem-vindos, boa segunda-feira e hoje acordamos aqui com a notícia de que Vlaco Dimos poderá ser transferido. Existem supostamente vários clubes interessados, nomeadamente o Ajax, os Países Baixos. De Inglaterra surge a notícia de interesses de clubes completamente diferentes em termos de orçamento, nomeadamente há quem diga que poderá haver interesses do Manchester United, mas depois também falam do Nottingham Forest e Crystal Palace, que são clubes que em termos de dimensão e de orçamento nada têm a ver com o Manchester United. O Fabrício Romano, que é supostamente o especialista italiano em transferências, diz-nos que o Nottingham Forest e Crystal Palace são os clubes mais bem posicionados para adquirir Vlaco Dimos. Não nos podemos esquecer que Vlaco Dimos está avaliado na Transfer Market em 16 milhões de euros e o negócio nunca poderá se fazer por um valor muito diferente deste, dos 16 milhões. Bom, Vlaco Dimos tem 29 anos, internacional grego, está a completar a sua sexta época no Benfica. Durante estes 5 anos foi titular, durante estes 5 anos teve bons e maus momentos, mas os bons momentos foram muito superiores aos maus. Era um jogador que se destacou essencialmente no ano passado por aquilo que fez na Liga dos Campeões e renovou o contrato em março até 2027, ficando a ganhar 2 milhões de euros limpos, ou seja, saía do Benfica 4 milhões de euros brutos. O que é que se passou, entretanto, para as coisas mudarem? Bom, o Vlaco Dimos teve uma atuação negativa, no meu entender, no jogo contra o Boa Vista, mas é importante perceber uma coisa. Quando acabou o jogo contra o Boa Vista, quantas pessoas é que defenderam o Vlaco Dimos? Eu defendi, está gravado, imediatamente a seguir ao jogo. No dia a seguir, já apareceram na comunicação social e em outros canais pessoas a defender o Vlaco Dimos. Mas no momento exatamente a seguir ao jogo, houve quem é que defendeu o Vlaco Dimos? Daquilo que eu vi, ninguém defendeu o Vlaco Dimos e toda a gente atacou. Comunicação social e tudo. Eu defendi aqui e disse, Vlaco Dimos, no meu entender, falhou no segundo golo. O António Silva também teve a sua culpa porque provocou um penalti um pouco obrigado, mas provocou. Portanto, houve aqui uma divisão de responsabilidades. Depois, no terceiro golo e no primeiro, eu não coloquei as culpas ao Vlaco Dimos. Mas tentei desviar o foco. Falei da carreira do Vlaco Dimos no Benfica, falei dos prémios individuais e coletivos que ele tem conseguido e, portanto, sinto com legitimidade para agora dizer-vos que se o Vlaco Dimos for castigado e se for como vem na comunicação social, é bem castigado. Porque uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos aqui ver o que é que aconteceu. O Roger Smith foi questionado na conferência de imprensa antes do jogo a propósito de Vlaco Dimos e disse o seguinte, e passo a citar: depois de segunda-feira ficou claro para mim, não é esta parte, desculpem, ele disse assim, no pré-jogo contra o Estrela da Amadora, foi questionado sobre Vlaco Dimos e disse o seguinte, e passo a citar: não foi o melhor jogo de Odisseias, foi óbvio, não temos de escondê-lo. Portanto, até aqui toda a gente concorda, toda a gente disse que não foi o melhor jogo de Vlaco Dimos, toda a gente disse isso, toda a gente deu ênfase a isso, eu por acaso não dei esse ênfase, mas também concordo que não foi o melhor jogo de Vlaco Dimos. Depois continua a dizer o seguinte, o Odisseias fez muito bons jogos, repito, o Odisseias fez muitos bons jogos, palavras de Roger Smith, mas contra o Boa Vista podia ter estado melhor. Alguma mentira? Analisamos o jogo, o Boa Vista fez 3 oportunidades e marcou 3 golos. É mentira? Ele não está a dizer, ipsis verbis, que foi o Vlaco Dimos o responsável pelos 3 golos. Está a dizer que o Boa Vista teve 3 oportunidades e teve 3 golos. Tendo em conta que é na sequência da resposta de Vlaco Dimos, é verdade que dá asos a que o pessoal diga, estás a culpar o jogador por ter sofrido 3 golos. É verdade que sim. Dá aso a isso, dá aso a essa interpretação e até dá a sensação que ele está mesmo a dizer isso. Mas textualmente não está a dizê-lo. Portanto, há aqui de facto um erro na abordagem à pergunta por parte de Roger Smith, se bem que tudo aquilo que ele disse até à última parte eu concordo. Portanto,
Só a parte em que ele diz o Boa Vista teve 3 oportunidades e marcou 3 golos, que é verdade, mas na sequência da resposta a Vlaco Dimos é que fica assim um bocado, um gajo fica assim, tipo, ei, o que é isto? Estás a culpar o guarda-redes? Só esta parte aqui final é que descarrilou um bocado, mas de qualquer forma, só ele é que sabe o que é que está na cabeça dele e só ele é que sabe se ele de facto está a culpar o guarda-redes ou se está a constatar um facto, que é que o Boa Vista teve 3 oportunidades e te fez 3 golos. E portanto, e toda a gente disse que não foi a melhor exibição de Vlaco Dimos. Quer dizer, ele respondeu uma pergunta: qual era a resposta que o homem poderia dar? Eu acho difícil dar outra resposta que não esta, não é? Não foi o melhor dia de Vlaco Dimos, fez bons jogos, mas hoje não teve bem. Não me choca, sinceramente não me choca. Claro que a comunicação social e os comentadores que não são afetos ao Benfica estão a pegar em todos os pormenores e os comentadores do Benfica estão-se a deixar ir atrás. Estão aí na conversa. Uma coisa é o adepto anónimo, o adepto escrever, outra coisa é estás a dar a cara e estás a ir nesta conversa de Roger Smith queima Vlaco Dimos. Depois o que é que acontece? No dia do jogo contra o Estrela, o Vlaco Dimos, ao saber que não era titular, e eu suponho que tenha a ver com tudo aquilo que se passou durante a semana no treino, eventualmente o jogador pode não ter reagido bem às críticas que o treinador lhe fez, mesmo durante a análise ao jogo e não já nesta conferência. E tudo isso resultou que o jogador alegadamente discutiu com o treinador e nem sequer viu o jogo da bancada. Supostamente o jogador, mesmo quando não está convocado, tem que ver, mesmo quando não está no 11 inicial nem no banco de suplentes, tem que ver o jogo na bancada. E acho que nem isso o jogador fez. E depois o Roger Smith, questionado sobre a opção em relação ao Samuel Soares e não ao Vlaco Dimos, ele disse o seguinte: depois do jogo de segunda-feira, que foi o jogo contra o Boa Vista, ficou claro para mim que queria uma nova energia nesta posição. Temos 3 guarda-redes muito bons, repito. Smith, já depois desta confusão toda, após o jogo contra o Estrela, disse o seguinte: temos 3 guarda-redes muito bons. A exibição de Vlaco Dimos não foi top nesse jogo, por isso decidi dar nova energia à posição e também promover a concorrência. Samuel Soares esteve muito bem na pré-época, estava muito perto da titularidade e decidi dar-lhe a oportunidade de jogar. Vamos aqui ver o que é que ele disse mais. Turbin ficou no banco, é um guarda-redes novo, tem potencial para jogar pelo Benfica como titular, mas está cá há apenas 9 dias e tem de habituar-se a tudo. Samuel é uma boa opção e foi por isso que decidi que jogava ele. Foi uma boa decisão e ele confirmou que temos 3 guarda-redes muito bons. Não percebo tanta polémica. O Roger Smith, no pré-jogo, foi questionado e disse que o Vlaco Dimos não teve uma noite feliz, embora já tenha tido jogos muito bons pelo Benfica. Alguma mentira? É o que toda a gente diz, basicamente. Agora disse que tem 3 bons guarda-redes e que optou por este guarda-redes porque ele teve bem na pré-época e que, uma vez que o Vlaco Dimos tinha estado bem no jogo contra o Boa Vista, decidiu promover a concorrência. Basicamente é isto. O treinador alemão, ainda questionado sobre a questão de Vlaco Dimos ter abandonado o estádio e ter discutido com ele disse: não faço mais comentários sobre esse assunto. Portanto, o que me faz um bocado de confusão é a comunicação social estar a cavalgar isto de uma forma exorbitante. E as pessoas vão atrás dessa conversa, vão atrás o Roger Smith está a tomar mais decisões. Mas quem é que está a dar ênfase a isso nos programas? São os comentadores que não são afetos ao Benfica. Portanto, eles parecem estar mais preocupados com o Benfica do que os próprios benfiquistas. E isso significa o quê? Significa que a estratégia é destabilizar o treinador, é pôr em causa as decisões do treinador, porque isso vai minar a autoridade do treinador. Portanto, um treinador, quando está numa situação difícil com um jogador e é posto em causa pelos próprios adeptos e comunicação social as suas opções, o trabalho dele começa a perder credibilidade perante o grupo e isso poderá ter consequências dentro de campo. E, portanto, até já há pessoal que diz que o Benfica, ano passado, ganhou com sorte. Com sorte.
Então o Benfica o ano passado fez 34 jogos, teve 28 vitórias, 3 empates e apenas 3 derrotas. 87 pontos. 82 golos marcados em 34 jogos, apenas 20 sofridos. Ganhou com sorte. O Porto também é uma boa equipa, deu concorrência. Normal, não podemos valorizar o trabalho do nosso rival direto. Ficou a 2 pontos de distância, mas com muito menos golos marcados. E, portanto, o Benfica acabou por ser um justo campeão porque liderou praticamente a tabela classificativa toda. Depois, de facto, teve ali a seguir à paragem das seleções, teve ali, de facto, um problema a voltar a entrar ao ritmo e muitos adeptos começaram logo a dramatizar e quase que o Benfica caía por causa dessa situação. Mas, felizmente, o Benfica conseguiu segurar o barco e manter-se à tona até ao final. Vamos continuar aqui na senda dos guarda-redes e, portanto, agora também surge aqui na comunicação social antigos colegas de equipa e também treinadores do Samuel Soares a defenderem a sua continuidade na baliza. Portanto, eu creio que ele ainda possa continuar no próximo jogo do Benfica, mas a breve prazo será o Turbin. O próximo jogo do Benfica vai ser em Barcelos contra o Gil Vicente, no dia 26, transmissão Sport TV às 20h30, e creio que nesse jogo ainda será o Samuel Soares. Após a página para as seleções, creio que o Turbin possa, de facto, aceder à titularidade, se bem que o Samuel Soares, se ele fizer aquilo que chegou a fazer na equipa B, pode, de facto, ser aqui uma concorrência de peso. Em relação ao Neres, bom, o Neres também está a exigir a titularidade, merece a titularidade por aquilo que tem feito, mas se nós formos analisar a pré-época, Rafa e Di Maria estiveram muito bem. Rafa foi o assistente na pré-época e Di Maria foi o goleador da pré-época. E, portanto, aqui o Neres, como joga pelo lado direito e o Di Maria está a jogar pelo lado direito, eu percebo o porquê de inicialmente a opção inicial não ter sido Neres, embora para mim o Neres também fosse sempre titular. Porquê? Porque o Roger Smith quer dar consistência à equipa no meio campo e tendo João Neves e Coxo é importante ter um jogador do género do Freddy Costens também na tripla ofensiva, porque esse Freddy Costens faz muita pressão e é muito bom a recuperar logo no último terço do terreno da bola. E o que é que significaria se tivesses, penso eu que seja a ideia do Roger Smith, teres Rafa, Neres e Di Maria. Significa que teres estes três jogadores, não vai haver ninguém que faça pressão ao portador da bola. E por isso é que ele joga com o Freddy Costens e por vezes com o João Mário, porque tem essa noção. E portanto é por isso que Di Maria, Di Maria, Rafa e Neres não jogam os três juntos, é por causa disso. Até porque já não temos também o Gonçalo Ramos, que era um jogador que fazia muita pressão na linha de ataque. Quem é que temos agora? Este Artur Cabral, não sei ainda como é que ele é em termos defensivos, e o Musa não é seguramente como o Gonçalo Ramos em termos defensivos, pode vir a ser, mas ainda não é. E é por isso que estrategicamente o Neres, o Di Maria e o Rafa não têm estado a jogar em simultâneo. Embora eu acredite que para o campeonato português não é preciso tantas cautelas e que podemos jogar, por exemplo, contra equipas pequenas como o Gil Vicente, o Estrela da Amadora, Boa Vista, perfeitamente com esse tridente ofensivo de meio campo. De qualquer forma, se calhar depois também é preciso reforçar o meio campo e tirar João Neves ao Coxo e colocar o Florentino. Mas eu sou a favor do futebol ofensivo e creio que se a equipa tiver a bola, pouco vai precisar de defender, mas também é preciso homens para recuperar a bola. E o Ostens é importante nesse sentido. O João Mário tornou-se um jogador que também consegue fazer isso com alguma qualidade devido à inteligência tática que tem, não tanto à pressão, mas à inteligência tática que tem, consegue fechar os espaços. E é por isso que o Neres não tem jogado, embora eu também sou daquele tipo de adeptos que gosto de futebol ofensivo, todos para a frente, e para mim o Neres também jogava de início. Em relação ao Freddy Costens jogar como defesa esquerda, eu percebo o porquê, porque o Freddy Costens foi um dos melhores jogadores da época passada e Roger Smith não quer tirar o tapete a um dos melhores jogadores da época passada. Já o fez com o João Mário, porque foi obrigado a isso, eu também concordo com a saída do João Mário, portanto estou alinhado com essa decisão. Quanto ao Ostens, ele tentou arranjar um lugar para o Ostens no 11, e qual era o único lugar disponível no 11? Era para a defesa esquerda.
E o Roger Smith deve ter pensado assim, bem, se ele faz a posição de extremo esquerdo, de falso extremo esquerdo, consegue defender, mesmo na zona ofensiva consegue defender, portanto também vai conseguir jogar a defesa esquerda. Mas esqueceu-se de um pormenor, ele não tem pé esquerdo e o jogador que jogou como extremo esquerdo, o João Mário, também não tem pé esquerdo. Portanto, ficamos ali coxos de um indivíduo que conseguisse dar profundidade pelo lado esquerdo e fazer cruzamentos quando assim fosse necessário. Portanto, mais uma variação, embora o Benfica não jogue muito dessa maneira, teres alguém que possa chegar à linha e cruzar é mais uma opção que tu tens. E é importante teres um jogador que consiga fazer isso, coisa que o Washington não conseguiu fazer. Se futuramente pode vir a conseguir fazer, eu creio que sim. O Freddy Costner é um jogador inteligente, taticamente evoluído, e embora seja destro, é um jogador que trabalhador e que eu acredito que se lhe for dada a missão, olha, vais ser lateral esquerdo, o homem vai interiorizar aquilo de uma maneira que vai se tornar um lateral esquerdo de qualidade. Não a curto prazo, mas a médio prazo. É isso que eu creio em relação ao Washington. No entanto, a posição que o favorece mais neste esquema de Roger Smith é ali como falso extremo esquerdo, o que é curioso porque ele fez a carreira toda dele quase como médio centro. Portanto, ele utiliza as características que ele tem de médio centro ali como extremo, como falso extremo esquerdo, e tem funcionado. Já foi aposta como médio centro no Benfica e de facto não resultou. Pode vir a resultar. É o que eu vos digo, o Washington é um jogador que com treino e com tempo resulta em qualquer posição, menos a de guarda-redes. No entanto, apesar de eu estar a dizer isto, para mim a opção para o jogo do Gil Vicente seria Ristic. Ristic é um jogador que o ano passado, quando entrou com qualidade. Nesta pré-época marcou um golo de belo efeito. Na Supertaça não gostei muito da atuação dele, mas também não é por aí, quer dizer, não é por um jogo, porque toda a equipa coletivamente teve mal na primeira parte da Supertaça, na segunda parte da Supertaça, e aliás, era esse ponto que eu queria pegar também. Quer dizer, o Roger Smith agora já não presta, ganhou a Supertaça ao Porto sem espinhas, vitória totalmente merecida. A primeira parte foi apática, é verdade, mas a segunda parte o Benfica teve muito bem, mas muito bem mesmo. O Porto praticamente não existiu na segunda parte. E o Porto é uma equipa de garra, não tem a qualidade individual que o Benfica tem, mas coletivamente é uma equipa com muita garra e muita atitude, e foram completamente dominados na segunda parte. E, portanto, o Roger Smith ganhou a Supertaça ao Porto. E, portanto, voltando à questão do Ristic, e agora o Roger Smith ganhou a Supertaça ao Porto, perdeu contra o Boa Vista de forma bastante infeliz, porque toda a gente percebeu que o Benfica merecia ganhar aquele jogo, teve uma série de infelicidades que resultou na derrota, agora volta a ganhar e, mesmo assim, não tanto no estádio, mas nas redes sociais, um ataque feroz ao homem, e na comunicação social igual. É impressionante, sinceramente. Em relação ao Ristic, eu colocaria o Ristic a titular, mas o treinador é que está lá, eu não sei o que é que se passa nos treinos para o Ristic não jogar. É um jogador que, de facto, por vezes tem uma conduta um pouco agressiva e isso pode resultar em cartões amarelos e vermelhos, e, portanto, talvez seja por aí, não sei, é apenas uma suposição. Bom, pessoal, muito obrigado por terem assistido ao vídeo, fiquem bem, até uma próxima e viva o Benfica!